Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre Motorsport. E hoje eu vou mostrar para vocês o quanto a gente é feito de trouxa no nosso país. E é claro, o quanto a gente gasta muito caro por um carro, ainda mais agora, pós-pandemia. Quanto mais caro, quanto mais os preços dispararam, tanto de carro zero quanto de carro usado. Mas obviamente, né, carro zero praticamente duplicou, triplicou os preços do carro. E obviamente que também os preços subiram, não foi somente por conta de pandemia, foi por várias e várias coisas, inflação e blá blá blá. Mas eu quero mostrar para vocês quanto custa os nossos carros aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos. Inclusive você pode entrar no seu computador e ver o preço de todos os carros, qualquer carro que você tem interesse, que você queira conhecer, ou que você pretende, sei lá, talvez ir morar fora e comprar lá, ou simplesmente ver o quanto é que o país cobra em cima, né, com todas as taxas e as palhaçadas que a gente vive aqui no nosso país. Então, vamos lá, vamos ver aqui na tela do computador, que eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiramente, obviamente, eu vou mostrar da Audi, porque é a marca que a gente gosta, é a marca que a gente mais fala aqui no canal, mas também a gente pode mostrar ali, né, da própria Volkswagen também, né. Então vamos lá, aqui a gente está no site da Audi, para quem quiser entrar e conhecer, www.audiusa.com, vocês vão achar aqui o site da Audi. E aqui no site da Audi a gente já tem aqui, né, o novo Audi A3, que a gente, quando foi lançado aqui, custava 265 mil, depois subiu para 280 mil, né, e depois subiu mais ainda para 300 mil, 310, 300 e lá vai cacetada, vai lá saber para onde vai parar esse preço, né. Hoje eu digo que o A3 novo, ele é vendido a preço de RS3 Zero, que era vendido há 2 anos atrás, 1 ano atrás, né? Ou seja, a gente comprou um A3 pelo preço de RS3, ou seja, muito trouxa, né? Mas, vamos lá. Aqui no site da Audi, né, a gente tem aqui, ó, para medidas de comparação, né, da gente. A gente tem aqui, ó, Audi A3, né? A3 aqui, 2022, a partir de 34.800 dólares. Vamos arredondar para 35 mil dólares, né? 35. Beleza. E esse daqui é o modelo, né, que ele vem com 4x4, que não existe no nosso país, por incrível que pareça, a gente paga mais caro e nem o modelo 4x4 do A3 a gente tem, que isso é muito legal. Lembrando que não é o S3 que eu tô falando, é o A3, tá? Lá nos Estados Unidos tem sim A3 4x4. E esse daqui é o modelo, né, que ele tem, se eu não me engano, 201 cavalos, tá, de potência aqui. Que aqui no Brasil, quando ele veio primeiramente, né, ele tinha 180 e alguma coisa, 190 cavalos, né, caparam mais ainda o motor, já mandaram o motor mais fraco e ainda caparam a potência do motor, pra ver como a gente é trouxa, né, e ainda eu falar, esses otários vão comprar. Aí, beleza. Aí, lá nos Estados Unidos é um motor de 201 cavalos, que hoje, graças a Deus, em 2022, né, a gente tá tendo os 221 cavalos, porque os primeiros modelos não são 221 cavalos, inclusive se você quer comprar um A3 2000, um A3 do novo, né, o facelift, toma cuidado, porque tem os mais fracos e tem os mais fortes. Torque aqui é em libras, né, mas são 22 kg de torque, convertendo mais ou menos. E o 0 a 100 aqui, né, 0 a 60 milhas por hora em 6,3 segundos, que ele faz isso, o americano, porque ele é 4x4. O brasileiro, a tração dianteira, não faz, inclusive não é o mesmo câmbio, então o brasileiro é uma porcaria, tá? E aqui a gente vai ter, né, beleza, as fotinhas e tudo mais, como a gente já conhece, de site que apresenta o carro. Inclusive, creio eu que deva ter cores que muito provavelmente a gente nem tem aqui no Brasil e a gente vai ter lá fora, que eu acho bem legal. Eu coloquei para traduzir aqui o site para a gente poder ver o site traduzido. E para medidas de comparação, né, vamos por aqui 34 mil dólares o A3 novo. Né? Quanto custa o A3 novo no Web Motors? Está fora de concessionária, porque o Web Motors normalmente é mais barato, tá? 35 mil dólares. Aqui no Brasil, 271 mil, 260 mil, né? Esses dois de 271 mil não são nem 2022, são 2021, são mais velhos, é um ano ainda. Tudo bem, é 0 km, pelo que diz aqui na descrição, mas já tem um ano defasado, né? Quando você quer comprar um carro zero, você quer comprar o carro do ano, né? Não quer comprar um carro com um ano. Fora que esses dois aqui que são 2021, provavelmente não são os modelos de 201 cavalos. É o modelo mais fraco, né? E tá 271 mil, por incrível que pareça.
né? Então, para a gente fazer praticamente quase que uma conversão, né, do dólar para o real quando um carro chega aqui, a gente pode fazer ali vezes 8,5, 9 o dólar, para ver o preço que chegaria aqui, né? Vamos por ali 35 mil dólares, vamos colocar vezes 8, vamos ver quanto é que vai dar. Vamos lá, 35 vezes 8, 35 mil dólares vezes 8, a gente vai ter 280 mil reais. Somente 280 mil reais. O dólar não tá tudo isso, né? Mas tudo bem. Então, para a gente ter uma medida de comparação do nosso país, a gente tem que fazer vezes 8, vezes 9, quiçá às vezes 10, dependendo do modelo do carro, tá, galera? Então aqui, ó, no site da Audi a gente vai ter todos os modelos para quem quiser conhecer e ver os preços lá fora, inclusive até carros que não tem aqui no Brasil, que não chegaram aqui no Brasil. A gente tem aqui, ó, o e-tron GT, que é um dos mais top, tá 102 mil dólares. Aqui esse carro com certeza chegaria a mais de R$1 milhão, muito provavelmente. Tá, tem o e-tron GT, o RS, que tá 142 mil dólares. Pode ter certeza que chegaria aqui a mais de R$1,5 milhão esse carro. A Audi Q3, tá, 36 mil dólares. Para vocês terem uma ideia, né, a diferença de que lá os carros base não são tão diferentes assim de preço. Tipo, a Q3 seria a perua de entrada da Audi. O A3 seria meio que o sedã de entrada da Audi. O A3 como sedã de entrada custa lá 35 mil dólares. A Q3 custa 36 mil dólares. Aqui não, aqui a Q3 custa muito mais do que um A3, apesar de ser o SUV de entrada. Não sei porque tem essa grande diferença aqui e lá não, né? A Q4 e-tron, que nem existe aqui, pelo menos eu acredito que não exista, né? Tá 49 mil dólares, né? Que é bem legal esse carro, para quem não conhece, recomendo entrar para conhecer, é bem diferente. A Q5, para vocês terem uma ideia, da Q3 para Q5, tá? A Q3, ela tava aqui, ó, cadê? Aqui, ó, Q3, 36 mil dólares, certo? Ela é praticamente 1.000 dólares mais cara do que comprar uma A3. Olha só, não tem tanta diferença assim. Aqui no Brasil, vai procurar A3 versus Q3, a diferença de zero é um absurdo, né? Então a Q3 aqui, ó, tá 36 mil dólares. A Q5 tá ali em média de 10 mil dólares a mais. Não é tanto assim, né? Aqui, lá nos Estados Unidos é mais fácil de você ter os carros, né? Porque eles não variam tanto assim, os preços não ficam tão distantes, né? De você ter uma Q3 que custa 36 mil, né? Para uma Q5 que custa 43, né? A diferença aí, vamos chutar ali de 10 mil dólares no máximo, de um para o outro, de 36 para 46, né, se fosse. É menos de 10 mil dólares de diferença. E é uma Q5, certo? Então não é tão longe assim a diferença. Aqui no Brasil não, aqui uma Q5 custa 100 mil reais mais caro do que uma Q3 às vezes. Né? Aqui a gente tem a Q7, que também a gente, creio eu que a gente não tem aqui, e lá a gente tem. Uma Q7 top, né? Seria 57 mil, não é tão alto. A SQ7, que também a gente não vai ter aqui no Brasil, creio eu, né? 88 mil dólares, aí sim é um carro bem caro para os padrões deles lá. A Q8, que também a gente creio eu que não vai ter aqui, tá? 70 mil dólares. SQ8, que seria a série S, né? 93 mil dólares. E a RS Q8, que sairia 120 mil dólares, que seria preço de Porsche lá fora, tá? Para quem não tem ideia, Porsche lá, a média de 80, 90 mil dólares é o preço que você paga numa Porsche praticamente 0 km, né? E aqui, um Audi chega no preço de uma Porsche lá. Por isso que eu digo que carros de 100 mil dólares lá são carros caros. Porque são carros de são preços de super carros, né? Vamos lá. Tem a linha e-tron aqui, né? Que a gente também não vai ver provavelmente nenhum desses carros, ou vai ver muito poucas unidades que venham para o Brasil e que sejam vendidas também, né? Mas vocês podem ver que tem acessível também, ó. O e-tron normal 65.900. Não é tão caro assim para um padrão americano, né? Já para o Brasil isso aqui sairia 650 mil, 700 mil reais um carro desse. Aí realmente seria muito fora do padrão pra gente. Né? Aqui na área do A3, como eu falei, ó, a gente tem o A3, 34.800 dólares, 4x4, 201 cavalos. Que a gente não vai ter a versão 4x4 aqui, pode ter certeza. A gente tem lá fora o S3, que para vocês terem uma medida de comparação é praticamente 10 mil dólares de diferença, e vocês poderiam comprar o S3, né, que provavelmente vamos descobrir aqui se ele tem uma motorização mais forte, né, e melhor do que o A3, né,
ou se é igual, né? Que isso aqui foi uma coisa que eu fiquei na dúvida. Não, provavelmente o motor é diferente, ó. A gente tem lá fora, o S3 deles tem 306 cavalos, bem legal, bem honesto. 29 kg de torque, né? E 0 a 100 em 4,5. Bem interessante, bem interessante. Com uma diferença de 10 mil dólares, né? Eu acho bem legal, bem honesto ali a proposta deles ali, né? Então, cadê? Vamos lá, cadê o A3? E tem o RS3 facelift lá também, que é bem legal, que a gente provavelmente talvez tenha, talvez não, né? O RS3 até que foi bem vendido aqui no Brasil, então muita gente acabou comprando o RS3 e talvez a Audi traga porque eles viram que é um carro que vendeu bem, né? Um carro que se deu bem, que tá aqui, ó. O RS3 Sedan, 58 mil, né? Então a gente pode ver que as diferenças de preço não são tão grandes aí entre A3, 34 mil, para S3, 45 mil, né? E RS3, 58 mil, né? Se fosse se traduzir isso aqui para, digamos, meio que Brasil, né? Vamos por aqui que o A3 custaria 300 mil, o S3 custaria 400 mil, ou seja, 100 mil reais de diferença de um para o outro, sendo que aqui a diferença não dá nem 10 mil dólares direito de diferença, né? Mas Brasil sabe como é que é. Então, A3 300 mil, que é o que a gente vê hoje, S3 se viesse 400 mil, 100 mil reais de diferença, por um carro praticamente igual, o que muda é roda, perfumaria e um motor um pouquinho melhor, e o RS3, né, sairia na casa de 500 a 600 mil reais, se vier o modelo mais novo aqui para o país, né? E lá fora você pode ver que a diferença de um Pro é de 10, 15 mil dólares no máximo, né? Que a gente que gostaria, né, de ter um A3, vamos chutar e vamos usar como medida de comparativo, um A3 34 mil reais, um S3 por 45 mil reais e um RS3 por 58 mil reais, né, sem converter. Seria muito legal, pô, uma diferença pequena ali entre um e outro, com valores acessíveis, né, e muito interessante. Ou vamos supor ali, né, que o A3 custasse, um exemplo, vai, 150 mil, um S3 200 mil e um RS3 250 mil, 50 mil reais de diferença entre cada um. Seria mais honesto, seria caro, mas seria mais honesto. 250 mil RS3 seria bem pagável, um S3 a 200 mil seria bem pagável, e um A3, que já seria 4x4 igual de fora, a 150 mil seria bem pagável, né? Seria bem honesto o valor, digamos assim. A4 também a gente tem lá as versões novas, inclusive a versão perua, né, Allroad, que aqui a gente não tem mais, mas lá a gente tem com o nome de Allroad. Inclusive vocês podem ver que uma das coisas que é legal, né, é que você pode comprar um A3 ou por 34 mil dólares, né, ou você pode pôr ali mais 3, 4 mil dólares e comprar um A4, que é um carro bem legal também, né, então vale muito a pena. E o A5, né, seria ali um salto ali para quem iria comprar um S3 e gostaria de pegar um A5, que é um carro maior, mais espaçoso, mais legal, e também tem um estilo bem louco, né, um estilo bem bonito, né, 46 mil dólares. Então aqui pra gente ver o quanto a gente não pode ter as coisas porque custa o triplo do preço que custa lá, ou 10 vezes o preço que custa lá, né. Fora a quantidade de carros aqui que a gente tem que são 4x4, que aqui no Brasil não existe versão 4x4, né, eles arrancam fora o 4x4 e mandam pra gente o resto, né, o que sobrou. E aqui a gente tem a 6 também, que é bem legal, A7, como eu estou mostrando para vocês, TT, né? Lá ainda tem o TT, o Coupé, tem o TTS Coupé, o TTRS e tem o TT Roadster lá, né? Para vocês terem uma medida de comparação ali, um TTRS lá custa 73 mil dólares, né? Aqui como vocês estão vendo aqui, ó, TTRS a 73 mil dólares e aqui custa na média de 400 a 500 mil, se já não tiver mais caro do que isso, mas né, como é que 70 mil vira 400, 500 mil, isso daqui contando que assim, esse preço que eu tô passando é de um 0 km lá, 2022, que nem existe aqui, né, então, muito provavelmente, se tivesse esse modelo 2022 aqui do novo, custaria muito mais do que 500, 600 mil, vocês podem ter certeza. Mas também vamos lá, ó, a gente tem aqui o site da Porsche, para quem quiser olhar, o site da Porsche é porsche.com/usa, né, /USA, e como eu disse para vocês, como havia dito, né, 100 mil dólares é preço de Porsche lá, e realmente é preço de Porsche para quem não acredita, né, aqui pra gente preço de Porsche é 1 milhão, lá para eles é 100 mil, né,
Então aqui a gente tem uma 911 Carreira por 106 mil dólares. Isso aqui é tudo zero do site diretamente da marca. Aqui a gente tem uma 911 Carreira Cabrio conversível, 118 mil dólares. Temos uma GT4, uma Carreira 4, 113 mil dólares. Não são preços absurdos, abusivos, loucos que nem a gente tem aqui no nosso país. Tudo bem, tem importação, tem navio para trazer isso e aquilo, mas a grande parte do que acaba ferrando com os carros quando chegam no país é o que o nosso governo cobra de imposto para trazer esses carros, para chegar aqui e poder vender esses carros. Eles chegam tão caros assim por conta de imposto que o nosso governo coloca, tá, galera? Então, ó, vamos por aqui. Ó, a gente tem aqui, vamos pegar aqui o mais basicão, vai. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá, vamos por aqui, ó. Uma 911, vamos arredondar para 100 mil dólares aqui. Vamos por aí que o dólar hoje está 5. Então vamos lá. Vamos por 100 mil dólares vezes 5, vai dar 500 mil reais. Mais o quanto a loja ganha, vamos por que a loja ganha 100% de lucro no Brasil, né? Então, vezes 2, a gente vai ter essa Porsche a 1 milhão aqui, né? Uma 911 Carreira, vai ser vendida a 1 milhão. Fora desses 100% que eu pus de lucro da loja, ela tem que dispor ali do quanto ainda vai ser pago de taxa de importação, de navio, de isso, daquilo, daquele outro, mais tudo que a gente tem de imposto no nosso país. Então a loja, ela nem ganha 100% do que ela está vendendo, ela ganha menos de 100% porque ela ainda tem que tirar uma porrada de imposto que o nosso país cobra dela. Então, quando o cara vende um carro aqui de 1 milha, ele não está ganhando 100%, ele está ganhando às vezes 20%, 30% só de lucro, tá? Ele ganha, às vezes, ele não tem nem como ganhar na quantidade, porque ele não vende 10, 20 carros desse. Ele vende 1 por mês, 2 por mês. Ele não vende tantos carros. Então ele precisa ter um lucro alto, fora também, né, a dor de cabeça que ele tem de importar um carro tão caro, ter o dinheiro para dispor e tudo mais. Mas eu acho que cairia muito os preços dos carros do Brasil se o governo diminuísse o quanto eles cobram da gente de imposto, né, e dos lojistas também, né, das empresas que importam os carros e trazem para cá e que vendem aqui no nosso país. Então, quando vocês forem falar desses super carros, né, para quem não conhece, 100 mil dólares lá fora é preço de Porsche zero, é preço de Lamborghini zero, tá? Carros mais top dos mais top lá fora chegam a 200 mil dólares, tá? Carro muito, muito top é que vai chegar a 200 mil dólares. Por exemplo, aqui eu acho que não vai ter GT3. Aqui, ó, uma GT3. Uma GT3 está 169 mil dólares, tá? Aqui, uma GT3, com certeza, não custa 1.690.000. Isso fazendo vezes 10, né? Conta básica vezes 10, tá? Que o dólar não tá 10, mas vamos pôr aí vezes 10. Uma GT3, né? Sairia 169 mil dólares, né? Vamos arredondar para 170. Vezes 10, 1.700.000 reais, né? Com certeza esse carro ele vai ser vendido aqui a mais de 3 milhões fácil. Fácil, 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 tá? Pode dobrar ou triplicar, tá? Então você pega esse valor aqui, vai fazer vezes 10 e ainda vai pôr mais um pouco em cima, porque vai fazer vezes 10 e ainda vai dobrar o preço, tá? Então se desse aqui 1.700.000 reais, pode pôr aí 3 milhões, 4 milhões aí para esse carro aqui ser vendido no nosso país, né? Então lá é muito mais fácil. Aqui, por exemplo, ó, o carro mais caro que hoje a gente tem aqui no site da Porsche custa 272 mil dólares, né? Chegaria aqui, vezes 10, a 2 milhões e 700, com certeza esse carro chegaria aqui a 6 milhões, 7 milhões, 8 milhões, né? Loucura. E pra galera que gosta de BMW também, a gente tem aqui também BMW, todas as BMWs da série M, tá? Então vamos ver, ó, uma M3 Sedan sai míseros 70 mil dólares. Esse carro aqui já foi vendido aqui, nem é a versão 2022, se eu não me engano, que era vendida aqui. Ela chega aqui a 1 milhão, ou seja, 70 mil dólares vira 1 milhão de reais aqui no nosso país, né? Aqui a gente tem a M3 Competition, 73 mil dólares, ou seja, vocês podem dar uma olhada, olha a diferença de preço. M3 Sedan, 70 mil. A M3 Competition, que seria a versão mais top, tem 3 mil dólares de diferença, certo? De uma Sedan de 70 mil dólares para uma Competition, 73 mil dólares. 3 mil dólares de diferença. Aqui eu duvido que, vamos por aqui, esses 3 mil dólares vezes 5, né? Vamos por vezes 10, daria 3 mil reais, 30 mil reais.
Duvido que o preço de uma M3 sedã normal para uma Competition custaria 30 mil reais de diferença de uma para outra na conversão vezes 10, né? Com certeza a diferença de preço é no mínimo 200 mil reais de um para o outro aqui no nosso país. Aqui a gente tem M4 para a galera começar a chorar, o preço das M4 72 mil dólares, né? Se você for pensar que uma M3 está 70, uma Competition está 73, uma M4 custa 72, fica no meio caminho entre a M3, a sedã e a Competition, né? Ou seja, você pode escolher lá, quero comprar uma M3 sedã, quero comprar uma Competition, ou quero pegar uma M4 Coupé, né? Quase o mesmo preço das duas, né? Fica entre as duas. Né, uma M4 Competition fica 74 mil dólares, praticamente o preço da M3 Competition, diferença muito pequena de uma para outra, então ali seria mais questão de gosto, né? E aqui a gente tem outros, ó, por exemplo, uma M8, que seria, como eu disse, preço de Porsche, 139 mil dólares, aqui uma M8 tá mais de 1 milhão, mais ou menos, provavelmente, e nem deve ter conversível aqui no nosso país, provavelmente só tem a que é fechada a 4 portas, que seria essa daqui, que está 130 mil dólares, está um pouco mais barata, que eu já vi algumas, né, aqui no Brasil, e aqui está 130 mil dólares, 1 milhão e 300 chegaria aqui para venda, né. E assim vai, né, mas a gente pode ver aí que realmente é complicado, galera. E uma das coisas que eu achei legal aqui da BMW também, que eu queria mostrar para vocês aqui no site deles, é que o site deles lá de fora é muito, muito legal. De verdade, eu achei muito bonito o design, o estilo do site, o desenho, né, do site, a apresentação. Achei muito louco de verdade. Achei muito bonito aqui o grafismo do site, desenho que os caras colocam. Lá eles têm a linha elétrica também, né, que aqui ainda não é tão popular, mas lá eles já têm a linha elétrica. Então tem muita coisa legal aí para vocês conhecerem nos sites americanos, né, dos carros que a gente tem aqui e dos que a gente também não tem aqui no nosso país. E é claro também chorar nos preços que custam lá, mesmo que a gente fosse pagar em dólar e converter, né, não chegaria aqui o carro ao mesmo preço, tá? Aqui, ó, o tipo de grafismo muito louco que eles colocam no site deles. Animal, fotos em full aqui que é absurdamente animal a qualidade, fora dados técnicos que o site aqui não é igual, né, ao lá de fora. Mas é isso aí, pessoal. Espero que você não esteja chorando nesse momento com o preço dos carros lá de fora, né? E que você não desanime, porque a gente paga tudo aqui vezes 10. O preço de um carro, pelo menos hoje em dia, é vezes 10, né? O dólar é 5, mas a gente paga vezes 10 para ter qualquer coisa aqui no nosso país. Beleza? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. É nóis, galera.